Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E a Copa do Mundo movimenta torcedores, apostas e milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Mas enquanto a bola rola dentro do campo, uma outra disputa acontece nos bastidores da internet. Golpes envolvendo bets, deepfakes criados por inteligência artificial, campanhas de desinformação e ataques cada vez mais sofisticados estão transformando grandes eventos em oportunidades para criminosos digitais. No episódio de hoje, vamos entender como esses golpes funcionam, por que eles se tornam mais frequentes durante eventos como a Copa e o que você pode fazer para não cair nessas armadilhas. Você também vai conferir. Copa do Mundo acaba de bater um recorde histórico no YouTube, uma IA brasileira quer entrar de vez na disputa com ChatGPT e Gemini e Xiaomi pode levar recursos premium para celulares mais baratos. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. A inteligência artificial está mudando a forma como trabalhamos, consumimos informação e nos relacionamos com a tecnologia. Mas ela também está mudando a forma como os golpes são criados. Com ferramentas capazes de gerar vídeos, vozes e mensagens falsas em poucos minutos, os criminosos passaram a contar com recursos cada vez mais sofisticados para enganar as vítimas. E quando isso se mistura ao entusiasmo da Copa do Mundo, ao crescimento das apostas esportivas e ao excesso de informações circulando nas redes sociais, o cenário se torna ainda mais preocupante. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje Daniel Tupinambá, CISO Strategy da Elitron Cybersecurity. Na conversa, ele explica como os cybercriminosos se organizam, quais são os golpes que mais preocupam neste momento e por que a informação continua sendo uma das principais formas de defesa. Daniel, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque a Copa do Mundo é aquele momento em que milhões de pessoas passam mais tempo conectadas, comentando jogos, compartilhando notícias, entrando em grupos e fazendo apostas. Mas parece que quem também entra em campo são os cybercriminosos. Eu queria começar entendendo justamente isso. Por que grandes eventos como esse acabam sendo tão atrativos para quem aplica golpes? O que vocês observam nesse período que não acontece em outros momentos do ano? Você sintetizou muito bem. Copa do Mundo é um evento que, em especial para a nossa cultura de brasileiros, é uma coisa super emblemática em vários aspectos, em todas as faixas de idade. E, além de tudo, a hype ela é naturalmente extremamente midiática. Agora que nós estamos vendo até essa própria questão das próprias transmissões acontecendo por streaming, muito além do que a televisão tradicional, isso é um indicador bastante evidente para nós do quanto que isso também está transformando a forma como a atração para golpistas acontece. E os cybercriminosos, na sua maioria, cada vez mais, eles nada mais são do que os criminosos tradicionais que migraram, ao invés de bater carteira, ao invés de falsificar uma assinatura, de falsificar um contrato, de forjar um boleto, eles olharam e viram, poxa, o sistema é feito de brecha. Tem a tal da Deep Web, na qual eu consigo comprar um monte de, inclusive, ataques prontos a empresas e, consequentemente, na medida em que o criminoso se torna mais especialista e começa a se profissionalizar, e o termo é esse mesmo, de profissionalização no crime cibernético, ele começa a ver que o retorno é muito vantajoso, dado que a dificuldade das autoridades em todas as esferas é muito grande na rastreabilidade, a própria legislação não acompanha. E aí vem, então, somando tudo, Fernanda? O ano de Copa, cultura, vontade de ganhar os jogos. E tem ali o atrativo do jogo de aposta,
do resultado mais do que a torcida propriamente dita, poxa, eu posso ainda ganhar uma graninha, por que não? Então, isso favorece muito esse movimento de atração, e com a diversidade de mídias, se você pega, assim, às vezes a gente olha e fala, poxa, mas não recebo tanto no Instagram. Tem, mas aonde que está mesmo a grande disseminação? Uma rede, nada contra a rede social, tá? São os usuários aí, mais do que a própria rede, mas o TikTok é um grande vetor. As outras redes, como o WhatsApp, sim, aí já falando das redes da Meta, é o WhatsApp que na cultura do brasileiro há esse hábito de receber e já clicar, e já mandar manchete e tirar um monte de conclusão a partir daquilo. E eu acho que você costuma dizer também, né, que a emoção, ela reduz o senso crítico das pessoas, né? Na prática, por que o nosso cérebro fica mais vulnerável durante eventos como a Copa, por exemplo? Poxa, isso é do bicho homem, né? Tem dessas coisas. Não gênero, tá? A humanidade, eu quero dizer aqui. Aliás, o homem um pouquinho mais também, mas esse é um papo para um outro podcast. Mas veja bem, o fato é que nós, sob pressão, nós tendemos a ser mais reativos. Na doutrina dos estudos mais tradicionais de investigação criminal, isso muito antes de se falar de internet, estou falando de 1700 mais ou menos, e depois estudos das máfias italianas, todas são fundamentadas num conceito que nós chamamos de triângulo da fraude. E o triângulo da fraude, ele tem os pilares em linhas gerais. A oportunidade é um dos vértices desse triângulo. O quanto o indivíduo acredita que será descoberto e a vantagem que ele vai obter. São os 3 balanceamentos. Quando o indivíduo propenso a cometer uma fraude, ele acha um equilíbrio que lhe convém, é isso que configurou a fraude. Fala, poxa, tem aqui uma mala de $1.000, dinheiro, ok, aí tem cheio de justificativas, né? Não vai fazer falta, vamos pegar no campo político. Até um pitaco de outro tema que também está acontecendo no ano, né? Então tem uma mala $1.000, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. No governo só se fala de $1.000, problema nenhum. Puxa, isso aqui ninguém vai descobrir, dinheiro tão pouco. Poxa, para mim vai fazer muita diferença. Então é meio que um equilíbrio didático que a gente pode raciocinar. Muitas vezes o freio desse indivíduo é exatamente na questão de chance muito grande de ser descoberto. Mas vale a pena o tanto, né, o risco. Então isso do ponto de vista do fraudador. Quando eu penso do ponto de vista da vítima, daí começa a vir praticamente só a oportunidade. E todo fraudador é tipicamente um engenheiro social, que sabe articular muito bem, muito atrativo, argumentativo, sabe vender bem suas ideias. E é surreal como que, inclusive, ideias dinâmicas. Agora, pense que isso é trazido para o mundo de hoje com inteligência artificial dando insights, então ele está ali com uma conversação para fraudar. Alguém vem e a própria inteligência artificial já dá um insight e tem um roteirinho. Temos casos de uma investigação recente que nós pegamos que o fraudador tinha teleprompter. Olha vocês aí do jornalismo, porque a inteligência artificial vai gerando insights, ele ali com o WhatsApp conversando com a vítima e a inteligência artificial ali falando, não, fala isso, fala aquilo e tal, se você... Então, a habilidade do indivíduo é surreal. Com uma inteligência dessa, que além de tudo está aprendendo mais, de acordo com a resposta que está vindo do outro lado. Então, veja que realmente o cenário fica muito complexo. E aí o indivíduo, pelo ímpeto de ganhar rápido, né, a vítima nesse caso, é induzida por aquele comportamento. Mas olha, você tem que fazer o pagamento muito rápido agora de 2.000 para você resgatar os 400 mil.
você tem que pagar aqui por conta de não sei o quê. Ou a obtenção de dados que vão fazer com que o próprio fraudador não consiga pedir nada mais para ele. E vai diretamente a uma conta de transferência. E se você tivesse que apostar, assim, né, em um único golpe que deve fazer mais vítimas durante essa Copa, qual seria? E por que ele é tão eficiente? Tem algum, assim, que você tem mais visto? O golpe principal é exatamente das bets, sem sombra de dúvida. E eu não quero entrar no mérito se são bets legitimadas ou não, porque as próprias bets legitimadas também entram no alvo como alvo e se tornam vítimas ali no meio dessa história. São usadas muitas vezes fragilidades de infraestrutura, o ambiente ainda está iniciando a regulação, então tem muito pouco controle, diferente da indústria bancária e tudo, o volume de dinheiro que circula é gigantesco. Mas acima de tudo, por mais que haja esse mito de que não existe bet paralela, mais de 70% dos golpes estão em bets fictícias, que sequer existem. Então não é nenhuma bet paralela. Então, para cometimento de golpe, que é o indivíduo que está propenso a cair nesse golpe, ele olha e fala, é bet. Tem gente, por incrível que pareça, que acredita que bet é uma empresa. Nossa, E tem marcas, mas é uma empresa, é a bet. A bet. Então, o nível de desinformação do nosso país também contribui muito para esse tipo de cilada, e o fraudador adora, né? E Daniel, eu acho que a gente tem a impressão de que os grupos criminosos funcionam quase como empresas. Essa percepção faz sentido? Como que começa a programação deles? Antes da Copa, meses antes? Eles preparam esses golpes? O que você observa nos bastidores? Olha, eu estou nesse mundo de Copa do Mundo profissionalmente desde quando eu fui inserido nesse mundo, quando a Copa veio para o Brasil. Então, em 2012, eu comecei a fazer, trabalhando com auditoria independente de parcerias público-privadas, e desde então eu já vejo esse cometimento. Hoje, eu posso te dizer que é tão profissionalizado, e em alguns casos eles são melhor estruturados, mas muito melhor estruturados do ponto de vista de organização do que muitas empresas. A tal ponto que, assim, veja que eles têm um recrutamento e aliciamento de profissionais extremamente robusto, tem uma rede de recursos humanos que eles conseguem aliciar. Muitas vezes, assim, poxa, você trabalha na empresa X, um banco, por exemplo. Vamos pegar o caso da CRM lá, que foi muito emblemático no ano passado. Aliciamento pelo LinkedIn, sabem o triângulo da fraude, descobriram que aquele indivíduo está sujeito a estar endividado, tem uma fragilidade no campo da drogadição e, consequentemente, é mais propenso porque tem muita informação. Então, peraí, aquele ali ficou um bom alvo para eu atacar pessoa, mas na verdade eu não quero atacar aquela pessoa, eu quero atacar aquela organização através daquele vetor. Como que funciona, né, nesses primeiros segundos depois dessa invasão? E por que ficou tão rápida essa ação deles? Então, esse é um ponto ótimo da gente esclarecer, porque existe uma distinção necessária de compreendermos que é entre o planejamento do ataque e o ataque propriamente dito. Pensa o seguinte, vamos sair do mundo cibernético um instante só para pensar, o meu intento é assaltar uma casa. Então eu planejo um mês antes de onde que as câmeras ficam, o horário de turno dos vigilantes, eu vejo como é o movimento da rua, a frequência da família, rotina, etc, etc. Na hora do ataque, eu faço isso tudo em 2 minutos. Eu entro, roubo, porque eu já sei a hora certa de atacar. Voltando para o nosso mundo digital, análogamente é equivalente, sabe? Eles planejam muito, como você falou muito bem, há essa infiltração e, de novo, pela cultura brasileira. Eu falo com presidentes das maiores organizações cotidianamente. Quase que, na maioria deles, tem muita resistência em aceitar que hajam infiltrados nas suas organizações. Não, porque nossa cultura é muito boa, nossa empresa é muito zelosa com isso, nosso compliance é maravilhoso, nossa auditoria interna, porque realmente mostram, dá um quê de fragilidade quando se fala sobre isso.
Então, é tabu mesmo. E aí volto para aquele ponto. Planejamento com insider. São pessoas que muitas vezes não têm acesso a sistemas, mas sentam ao lado de quem tem e com aquela velha habilidade, lembra que nós já falamos, que interroga muito bem, Sim. Papo bom no café, pessoa amistosa, vai pegando informação daqui e dali, memórias excelentes. Você vai falar, pô, mas como é que eu tiro isso ali? A pessoa não anotou nada, não gravou, não tem gravador, pensando aí. Eu também trabalhei muito na aviação, né? A gente tinha todo tipo de controle. Então, ia ver espião russo dentro da fábrica. Aí veio o LGPD, aí o brasileiro, nossa, agora dados pessoais é aquela coisa toda. Tá bom, mas até hoje o brasileiro não passou a tomar cuidado com propriedade intelectual, e não é importante. E aí, Sim. fast forward, chegamos em 2026 com o Fable da Anthropic. Inteligência artificial que teve que ser continuada por obrigação, né, do governo americano, porque, sim, em poucos minutos a inteligência artificial sozinha invadiu órgãos do governo muito sensíveis. Então, pense que esse tempo de 2 minutos, que é um tempo que realmente está acontecendo, e foi um tempo medido num relatório oficial de 3 grandes fabricantes, então completamente independentes, Google, através da unidade de inteligência que se chama Mandiant, a Unit 42, que é a unidade de inteligência da Palo Alto, e a CrowdStrike. Todos chegaram nesse baseline aproximado de 2 minutos de ataques conseguindo recordes. Esse ataque sem inteligência artificial em 2 minutos, tá? Aí se eu colocar uma inteligência artificial programada, imagina, não uma máquina, isso é questão de milissegundos muito em breve. Então, daí entra o ponto do porquê que nós vamos ter que falar ainda mais de computação quântica, o que está por vir, porque o ano que vem promete, assim, ter um estrondo também. E acho que um negócio que vem muito forte também com a inteligência artificial é a questão dos deepfakes, né? Porque hoje é possível criar mensagens, vídeos com vozes falsas com muita qualidade, né? Então até nós mesmos que trabalhamos com tecnologia, a gente fica em dúvida o que é real, o que não é, né? E esses deepfakes hoje, eles já representam uma ameaça para as pessoas ou ainda está muito concentrado em empresas, figuras públicas? O que você vê desse cenário aí com deepfake? O Ancelotti mandando uma mensagem falando que aquela bet que a gente já explicou aqui, ela é legítima. Poxa, como que eu não acredito? É o técnico da seleção. Aí entra o Vini Júnior e aí já tem aquela associação Virgínia e tudo isso desvirtuado, tá? Não estou falando de nada do que seja legítimo, mas para criar credibilidade, essas são técnicas totalmente fundamentadas. Além disso, tudo muito fácil e acessível. Porque nós não estamos falando assim, mas isso é uma coisa que você precisaria de ter uma baita grana para cometer. Com $40 você compra as melhores inteligências com muito volume de crédito para gerar um bom volume de vídeos, inclusive muito rápido. E não precisa nem muita habilidade prompt. Exatamente, não precisa, exatamente isso que eu ia falar, né? Não precisa saber programação, não precisa nada, né? Hoje muito fácil, qualquer pessoa, tá acessível para qualquer pessoa, né? Exatamente. E aí, como você falou de programação, também nas plataformas você cria sites, aplicativos muito rápidos, que se fossem para o mundo corporativo, não seriam adequados. Mas, cá entre nós, para combater fraude, você acha que o fraudador está muito preocupado se a base de dados está íntegra, não sei o quê? Ele quer a isca dele a partir daquele ponto. Então, a cara do aplicativo é linda, é super bem resolvida. E aí volta naquilo que a gente estava falando do recrutamento que eles fazem. E eles pegam profissionais de alto gabarito. Eles não pegam profissionaizinhos. Por quê? Uma coisa pense em um designer. Ganha um bom salário de um designer, 20 mil, tá bom. Eles oferecem, falam, 20 mil para um fim de semana que você fizer essa cara aqui. Não, o cara vai ter 20 extras, não sabe nem para que vai usar.
Pô, é um bom frila, Com né? Quem não quer? certeza. Uhum. A narração, vai pegar um redator e paga ali um bom salário, um programador, Aham. isso, aquilo. Se for para os ataques orquestrados, e aí já começamos a migrar, por exemplo, para o PCC, para aquela que são realmente, migrou. Aham. A maior área de investimento do PCC nos últimos 2 anos, do ponto de vista de investimento, não é droga e nem arma. É É cyber. tecnologia. Uhum. Então, assim, se você olhar, toda hora sai uma manchete do tipo, estourou uma boca de fumo que tinha um data center de criptomoedas. Uhum. Poxa, mineração de dados. Daqui a pouco vai ser o contrário, assim como o relatório do FBI indica que em 2026 nós atingimos 8,5 trilhões de dólares do cybercrime. Uhum. O crime, Muita coisa. o tráfico internacional de drogas foi 5,5 aproximadamente. Nossa. E está diminuindo ano após ano. Uhum. E cyber, ano passado foi 5,5, saltou para 8,5 e já projetado para 10,5 no ano que vem. Uhum. Muito rápido, Então veja né? como muito rápido. É o novo petróleo, talvez. E aí eu queria entender se o Brasil, ele é um alvo prioritário, assim, desses grupos, ou a gente segue uma mesma tendência observada em outros países, né? Ou por que olham tanto o Brasil? Por que o Brasil... Geralmente o Brasil está ali no ranking dos países mais atacados. Por quê? E o que a gente tem de diferente? O Brasil é o segundo país mais atacado. O primeiro é a Rússia. Existe uma polêmica de China e Índia ali competindo nos top 5, variando em locais, mas primeiro e segundo estão muito bem resolvidos. Isso não é para nós nos orgulharmos, né? Pelo contrário, é péssimo estar em segundo lugar. E eu, particularmente, eu tenho estudado isso aí já há bastante tempo com uma atenção muito grande que está diretamente vinculada ao índice de percepção de corrupção. Ou seja, o Brasil é realmente um país muito suscetível em função como um todo, né, como sociedade, a cometimento de crimes. Também tem a questão cultural do quanto o brasileiro é solícito. Então tem muita gente que cai nessas ciladas por querer ajudar. A gente testa muito as empresas fazendo engenharia social, ligando nos departamentos comuns, nas áreas de compras, de suprimentos, de contas a pagar, no próprio RH, ou entrando como terceiros desavisados ali, perguntando informações, como um hacker de fato faria. E é impressionante como que as pessoas se oferecem o seu login. Eu vou sair para almoçar agora, pode usar a minha máquina aí. Não preocupa não dá nada, você vai até me ajudar. Eu vou te mandar a planilha. Manda, tem um negócio que é super controlado dentro do SAP da empresa, a pessoa gera uma planilha, manda no WhatsApp. Sim, e vai a segurança da empresa falar, não pode usar o WhatsApp para dado corporativo. Coitado do CISO que tentar cometer uma atrocidade dessa. Exatamente. Então tem muito a ver com isso, e isso faz com que os estrangeiros percebam e falem, poxa, realmente tem isso. O último ponto que eu colocaria em relação a essa sua pergunta de atratividade para o Brasil como todo, o Brasil é rico demais. Então tem um espaço de interesse mesmo em inteligência, de tecnologias avançadas. Se nós olharmos o que a Petrobras produz, a Embraer, pegando 2 exemplos que eu admiro muito, 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 e trabalhei muito com essas companhias, ou as próprias características nossas do varejo, como que a gente faz business, se a gente viver todas as culturas, vai no mercado americano, tem coisa que eles não conseguem nem entender como que a gente faz. E aí piora quando entra na nossa malha tributária, que já que ninguém entende como que o Brasil cobra impostos, então
se usa muito disso para poder cometer ataque que no fim do dia vira fraude, sem que o dono da empresa entenda, já que ele não entende mesmo algumas coisas, e é natural, nenhum executivo sabe minúcias disso daqui de todas as áreas, nem deve. Mas é fato que acaba ficando sujeito a essas suscetibilidades ali que vão ferindo. Então, é realmente um ambiente continental complexo, cultura muito vulnerável e tecnologia abundante. E para a gente fechar, se você pudesse deixar algumas dicas, recomendações para quem está acompanhando a Copa, para quem usa a rede social, faz compra online, quem vai apostar nesse período e em outros que virão aí para frente, quais seriam as suas recomendações para que a gente fique mais seguro? Bom, uma dica muito direta é jamais acreditar, isso tem a ver mais com comportamento do que cibernético ou qualquer outra coisa. Discrepância absurda, se for comprar, né, que a gente falou muito de bet, mas tem outros tipos de golpe. Então também, assim, promoções de eletrodoméstico, eletrônicos e tudo, que fujam muito do padrão, do razoável, foge de cara. Ninguém está com tanta sorte, assim, de comprar uma TV que custa 10 mil por 2, assim, do nada. Ainda mais quando tiver essa sugestão de fazer um pagamento preliminar. Outra coisa, muito cuidado também tudo que tiver associado a bet, muito cuidado. Se tiver realmente o apetite de apostar em algo, procurar aquelas que já são legitimadas, nomeadas, existe o canal público do governo brasileiro, pelo menos para indicar quais são as bets, listando quais são as bets legitimadas. E aí, ler, o que é mais difícil, esse aqui por obrigação do ofício, eu tenho que dizer, mas ler os termos de consentimento que você está oferecendo ao aderir, que é um contrato, né? Assim como quando você abre uma conta em banco, você contrata um plano de celular, um plano de TV a cabo, ou internet, ou qualquer outra coisa. E o último que eu destacaria, aí sim, ainda nesse âmbito da Copa, é muito cuidado com as redes sociais. A gente continua vendo muitos golpes de pessoas aí sim vinculadas aos aspectos corporativos, tendo suas contas comprometidas e destacando ali o empenho das atividades profissionais. Então, imagine, só para ser bem claro aqui, sou um hacker, invado a sua conta, Fernanda, você não se deu conta daquilo, e começo a falar com seus colegas, começo a levantar se passando por mim, né? Se passando pela pessoa. Passando por você e começando a fazer exfiltração de informação que é privilegiado, que a pessoa está passando porque é você, e não deveria ser incluída em terceiros. E informação nessa época, é muito rica, vale muito. E quando eu estou falando informação, muitas vezes é um anexo, né? Não é só assim, uma mensagenzinha, pega um anexo, uma planilha, um PDF, uma foto, um vídeo. Então, como está todo mundo, principalmente no campo profissional, muito que está diretamente vinculado à Copa do Mundo, muito atribulado, às vezes não está atento à rede social do jeito normal, tem sua conta, demora muito tempo para perceber que ela foi comprometida. Perfeito, Daniel, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu acho que ficou claro que a tecnologia evoluiu, mas os golpes também, e que informação acho que continua sendo uma das principais formas de prevenção. Muito obrigada por explicar um tema complexo de uma forma tão acessível e por dividir essa experiência com a gente. E fica o convite para você voltar para a gente conversar mais, porque esse assunto rende muito, 30 minutos é pouco. Show, conta sempre comigo. Muito obrigado, um sucesso muito grande aí do podcast e para todas as iniciativas. Tudo que a gente puder contribuir vai ser sempre um prazer. E vamos agora para o Giro de Notícias. A Copa do Mundo 2026 está quebrando recordes também fora dos estádios. As transmissões da Cazé TV no YouTube já alcançaram mais de 86 milhões de dispositivos no Brasil
enquanto a plataforma ultrapassou a marca de 75 milhões de brasileiras na primeira semana do torneio. O maior pico aconteceu no jogo entre Brasil e Escócia, com 18,3 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo, estabelecendo um novo recorde mundial de audiência simultânea no YouTube. Os números mostram como o streaming vem transformando a forma de acompanhar grandes eventos esportivos cada vez mais longe da TV tradicional. Uma inteligência artificial brasileira quer disputar espaço com gigantes como ChatGPT e Gemini. A Maritake AI lançou o Sabiá 4 Thinking, modelo desenvolvido com foco em raciocínio avançado e otimizado para o português do Brasil. Segundo a empresa, a IA é capaz de resolver tarefas complexas, consultar bases de dados públicas brasileiras e entregar respostas com maior transparência ao mostrar referências utilizadas. Além disso, o modelo promete desempenho competitivo com custo menor que o de alguns dos principais concorrentes internacionais. O lançamento marca um novo passo do Brasil na corrida global pela inteligência artificial. E a Xiaomi pode dar um salto importante na sua linha de celulares. Segundo rumores, recursos que antes eram exclusivos das versões Pro e Ultra devem chegar a modelos mais acessíveis da marca. Entre as novidades esperadas estão carregamento sem fio, certificação contra água e poeira e acabamento mais sofisticado. A estratégia é aproximar os aparelhos intermediários da experiência dos topos de linha e aumentar a competitividade da Xiaomi em um mercado cada vez mais disputado. Se os rumores se confirmarem, consumidores poderão ter acesso a funções premium sem precisar investir nos modelos mais caros. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de André Laurenti, Viviane França e Natan Vieira. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!